Calma, calma, Jodis Cleidson, Black Pill, ateu, que esse vídeo, ele não é um vídeo de evangelismo para você. Se você tá aqui há um tempo, você já me conheceu e sabe que eu não sou um homem de agradar multidões e nem de falar coisas idiotas. Eu não sou uma pessoa rasa o suficiente para vir aqui tentar te convencer de qualquer coisa, principalmente de uma coisa que a gente não tem como ter certeza. Como assim? Deus é uma coisa que não tem como ter certeza. E eu admito isso claramente. Ora, eu sou um cara que crê em Deus, me autodenomino como cristão e denomino claramente, não tem como ter certeza. Porque a própria ideia de Deus, de um Deus todo-poderoso, gigantesco, onipotente, onipresente, onisciente, ele é tão gigante que ele precisa se esconder, se ocultar, para que a gente possa compreendê-lo de qualquer maneira. E aí vem o dragão o dragão na garagem. Se existe um dragão na garagem que não pode ser visto, ouvido, tocado, como é que nós sabemos que é verdade? E olha só, não sabemos. Mas se esse, entre aspas, dragão todo-poderoso, ele só pode ser entendido por uma ideia cacofônica humana e por isso ele tem que se esconder para que o homem o possa ver, então ele não estar na garagem não demonstra muita coisa. A ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Você tem que ter calma. Você tem que ter calma porque se Deus ele é maior do que o tempo, transcende o espaço, transcende tudo isso, você jamais vai conseguir provar ele num laboratório. Então, eu sou um cara que eu consigo lidar com isso tranquilamente. Quando uma pessoa vem para mim e apresenta, por exemplo, dados da evolução, eu olho para os dados da evolução e falo, me parece verídico. A ciência pode estar completamente errada. Daqui a 10 anos nós descobrimos, por exemplo, uma literalidade no texto da Bíblia, mas eu olho para os textos e falo, me parece plausível que tenha acontecido isso, e a gente tem evidências científicas para isso. Ok, beleza, sem problema nenhum. Aí o Jodis Cleidson vem, coloca o dedo na minha cara e fala, é porque Deus não existe. Não, cara, nada tem uma coisa com a outra, né? Se você quer um Deus que possa ser colocado num laboratório, você não tem um Deus, você tem um homem. E bom, tudo isso é só uma cosmovisão para que você saiba que Deus é algo que você sente e é algo que você vai ter unicamente por fé. E tenha ou não tenha, a Bíblia continua relevante. Como assim? Eu não estou aqui para falar de Deus, eu estou aqui para falar de Bíblia. E como a Bíblia ela pode salvar a tua vida e te guiar para um caminho melhor. Independente de você crer em Deus ou não, a Bíblia é um livro divino. Oh, como assim? Se existe um Deus, as suas palavras estão contidas na Bíblia. Se não existe um Deus, ainda assim a Bíblia ela é algo divino. Ela é a própria divindade manifestada. Ela é o mais excelso, se nós colocarmos o humanismo no centro de tudo, ela é o mais excelso que o humanismo pode gerar. Por quê? Ora, você tem um livro, que é o livro da Bíblia, que é um complexo de livros ali, que foram escritos ao longo de 1500 anos. O livro mais antigo da Bíblia data de 3.700 anos atrás. Beleza? Com datações, assim, bem simplistas. Há pessoas que dizem que o livro mais antigo da Bíblia tem 5, 6 mil anos, mas vamos ficar com o básico, vamos ficar com o meio do caminho, com aquilo que é amplamente conhecido. 3.700 anos atrás, o primeiro livro da Bíblia foi escrito. Que até onde eu me lembro, é o livro de Jó. Nós pegamos um complexo de livros que foi escrito ao longo de 1500 anos,
que o mais antigo dele foi escrito há 3.700 anos atrás, e olhamos para esse livro e percebemos que em 3.700 anos da sua história, ele nunca deixou de ser relevante. Nunca. Em menor ou em maior grau, ele era relevante. Desde ser relevante para uma pequena tribo andando pelos desertos aí de Canaã, até a sua relevância mundial. A Bíblia, ela sempre permaneceu relevante. Ora, a Bíblia, ao longo de todos esses anos, dos 3.700 anos que ela foi criada, ela ainda tem uma relevância mundial. Mundial. Preste atenção no que eu estou falando. Ela teve relevância, menor ou maior, ao longo de todos os 3.700 anos. Mas ela tem uma relevância mundial há 1.678 anos. A Bíblia tem uma relevância mundial. Sendo assim, jogando baixo. Por quê? Em 313, o cristianismo ele se torna a religião oficial do governo, né? Ele se torna a religião do governo romano, presente em quase todo o mundo. Quase todo o mundo. Mas no mundo conhecido, a Bíblia se tornou poderosa e relevante. O cristianismo do Oriente, o cristianismo do Ocidente, o cristianismo entrou em tudo e tem uma relevância mundial e um peso que não pode ser desfeito. Esses 1.670 e poucos anos que a Bíblia está relevante, com a queda do Império Romano em 400 e pouco, a Bíblia, durante a Idade Média, constrói o mundo que nós conhecemos, se mantendo como a coisa mais importante da própria sociedade humana durante um milênio. E ela constrói tudo. Tudo que você conhece hoje existe porque a Bíblia existe. Ela é a base de toda a sociedade ocidental. E esse livro poderosíssimo enfrentou diversos desafios. Se você for pegar lá da origem do pequeno povo judeu que foi crescendo, se nós crermos na história, na mitologia da história judaica, você vai encontrar um livro que é perseguido desde a sua origem, mas que ainda assim se mantém relevante. Se você não quiser crer na mitologia daquilo dali e você for buscar dados históricos, você obviamente vai ter um gap grande de uma coisa que você não vai saber, né, de um passado. Mas até onde você consegue encontrar historicamente documentado, o povo judeu foi perseguido, sofreu guerras, fome, massacre e ele permanece relevante. Os seus livros permanecem divinos até o dia de hoje. Ora, Spirit, mas todos os povos da Terra em seu tempo passavam por guerras, perseguições, xenofobia. Sim, aí eu te pergunto, aonde está a religião grega? Aonde está a religião egípcia? Você tem alguém na rua adorando Ra? Tem alguém na rua adorando Amon? Porque pode ter, e tem, na verdade, um grupo pequeno de pessoas que continuam com adorações pagãs, principalmente em cultos iniciáticos e ocultistas de via da mão esquerda, né? Principalmente. Mas até... Bom, enfim... O Telema, mas não pesquise esses nomes não, para você não ficar caindo em coisas mais pesadas do que você está pronto para saber nesse momento. Até tem grupos que continuam na adoração disso daí, mas eles são minoritários. É um conhecimento que não conseguiu perpassar para a humanidade, é um conhecimento que não conseguiu durar milênios. Ora, mas você tem no próprio Egito a construção do hermetismo, que é uma base de conhecimento que continua relevante até o dia de hoje. Você pode não conhecer o hermetismo por o nome, mas as obras hermetistas, elas continuam relevantes até o dia de hoje e são inspirações
para diversas coisas que você sequer sabe. Então toda a religião do Egito acaba, mas um pedacinho dela permanece por milhares de anos. Eu não tenho como dizer que aquele pedacinho está desconectado da realidade. Eu não tenho como dizer que aquele pedacinho ali não é a centelha divina. Mas a Bíblia é perseguida, morta, e ela se mantém integralmente de pé. E pelo contrário, a Bíblia ela não se diminui, ela se expande, ela se torna maior e se torna cada vez mais complexa. À medida em que o tempo vai passando, a Bíblia vai tornando a revelação de Deus cada vez maior, mais complexa e mais poderosa. Aí há 2000 anos atrás, um homem anda nas terras de Jerusalém, né? Morre, é alegado Deus. Seus discípulos espalham a sua mensagem pelo mundo. Em algumas centenas de anos, esses homens que eram oprimidos, mortos e massacrados, eles eram agora a maioria no mundo inteiro e dominavam todo o Império Romano, tal que o próprio imperador teve que ceder a essa religião, porque ela se tornou maior do que tudo. Quantas pessoas adoram Plutão? Quantas pessoas adoram os deuses romanos hoje em dia? Eles não o adoram. De Roma, a única coisa que ficou de pé, além da sua história magnânima, foi as bases do direito que Roma lançou. E as bases desse direito, eu não tenho como dizer que não haja algo divino nelas. Mas de Roma, só isso se permaneceu de pé. Roma cai, seus deuses caem, sua história morre, seus livros sagrados são esquecidos. Mas a Bíblia permanece relevante. A gente vai para uma Idade Média, e olha só, eu estou anulando aqui todas as guerras, revoluções, mortes, massacres, perseguições que aconteceram no caminho. Eu só estou citando os fatos mais importantes. Se você for pegar detalhe por detalhe, você vai falar, é impossível esse livro ter sobrevivido a tudo isso. Você tem uma Idade Média com um gap gigantesco, e esse livro permanece relevante, ele permanece de pé, ele permanece existindo. Após isso você tem um período renascentista, iluminismo, você tem a criação do capitalismo, você tem a criação bem a posteriori do comunismo, mas você vai ter todas as revoluções industriais, as 3 revoluções industriais, você vai ter mercantilismo, você vai ter as grandes navegações, você vai ter a descoberta de um mundo novo. E olha só, esse mundo novo, ele não foi o que estava nesse mundo novo que passou para o cristianismo, foi o próprio cristianismo que se sobrepôs a esse mundo novo, permanecendo relevante agora no mundo todo. Mesmo diante das falhas e contra-falhas, mesmo diante das quedas e contra-quedas, a Bíblia ela se expande cada vez mais para o mundo. E aí a gente tem um novo mundo, nós temos 3 revoluções industriais, nós temos o surgimento do mercantilismo, posteriormente do capitalismo, nós temos a queda do feudalismo, o início do absolutismo, a queda do absolutismo, o início da democracia. A gente vai ter o advento da própria Revolução Americana, né, que é a base que vai iniciar essa democracia no mundo todo. Você vai ter o surgimento do humanismo, você vai ter a Revolução Francesa, Igualité, as 3 máximas francesas, você vai ter a queda da coroa, você vai ter adventos de guerras generalizadas, você vai ter novas formas de cultura se levantando, literaturas sendo mudadas, você vai se aproximando mais, você vai passar por um processo de 2 guerras mundiais, um processo de mudança na sociedade, 3 ondas feministas controlando tudo, movimento gay, movimento negro, movimento de direitos de todas as classes aí se levantando. Você vai ter adventos de culturas à esquerda, você vai ter revolução comunista na Rússia, você vai ter Guerra Fria, o espalhar do comunismo, a queda do comunismo, o início do socialismo, o espalhar do socialismo, a briga socialista, capitalista. Você vai ter todo o advento da humanidade e todos eles contrariando a Bíblia. O feminismo, a Bíblia, contraria a Bíblia, tudo contrariando a Bíblia, tudo contrário à Bíblia, tudo querendo apagar a Bíblia. E ainda assim ela se mantém relevante. Como que você pode ter um livro de 3.700 anos de pé e você dizer que não existe uma centelha divina ali? É simples, o livro está certo. O que a Bíblia fala? A Bíblia ela fala sobre moralidade. Ela fala sobre como o homem deve viver a sua vida. A Bíblia não é o único livro que fala sobre como o homem deve viver a sua vida. Existem centenas. Mas um livro de autoajuda hoje surge e morre daqui a 10 anos. E a Bíblia continua de pé. Ora,
A única explicação lógica para isso e pragmática é que o conhecimento de sabedoria que está instaurado ali dentro daquele livro está certo. Se você é um religioso, você fala, eu vou abrir esse livro e aqui eu vou encontrar as palavras de Deus. Se você é um ateu, você vai abrir a Bíblia e vai falar, aqui nesse livro eu vou encontrar a síntese do conhecimento humano mais elevado. A base última da humanidade. Porque passa-se tempo e essa base não muda. O cristianismo permanece. Não o cristianismo, perdão. Desculpa, eu usei a palavra errada. A Bíblia. A Bíblia é maior do que o cristianismo. A Bíblia é maior que o judaísmo. A Bíblia ela transcende tudo isso. Só que algumas pessoas, elas são tomadas de uma ilusão de crer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E que Deus pegou e ele ditou cada letra da Bíblia. Não é verdade. A Bíblia, ela não foi ditada por Deus, mas ela contém a palavra de Deus dentro dela. A Bíblia, ela foi, e ela fala isso de si próprio, elas são inspiradas por Deus. Deus inspirou aquelas palavras. E você pode encontrar um erro aqui e acolá. Você pode encontrar um dado que diz que aconteceu tal coisa aqui, um dado que diz que aconteceu outra coisa lá, uma escrita errada aqui, uma palavra mal colocada, um negócio assim meio... Pô, isso daqui não foi bem assim que aconteceu, uma história meio equivocada, é um Josué mandando o sol e a lua parar, mas como é que sol e lua para? Você pode encontrar erros aqui e acolá na Bíblia, tranquilo, sem problema nenhum. Porque tudo isso, todos esses livros históricos, todos esses livros, tal, eles não são ditados por Deus letra por letra. Mas se você pegar a Bíblia e você espremê-la, você vai encontrar os princípios da sabedoria de Deus. E os homens que a seguem permanecem relevantes, vivos e bem. E a única hipótese para isso é porque a Bíblia funciona. E eu não sou aqui um proselitista, não proselitista, eu não sou aqui eu não sou uma pessoa preso a dogmatismo, gente. Não sou mesmo. Eu acredito que o Alcorão também contém a palavra de Deus, por exemplo. Eu acredito que as palavras de Buda também contêm a palavra de Deus. Por quê? Cara, há quanto tempo existe o Alcorão? 1400 anos? Passou do teste do milênio. O budismo acho que existe também, é isso daí, 1000 e poucos anos, 1800 anos, algo assim. Passou pelo teste do milênio. Permanece relevante até o dia de hoje. Eu não tenho como pegar isso e falar assim, ó, joga no lixo. Não contém nada isso daí. Agora, eu pego o Alcorão e eu não leio o Alcorão letra por letra achando que Alá escreveu cada detalhe daquilo dali. Não. Eu leio o Alcorão entendendo que ali no Alcorão eu vou encontrar princípios divinos. E olha que loucura. Quando você lê o budismo, aí você vai ler o Novo Testamento, vai ler o Antigo Testamento, né, ou a Torá, o Tanakh. Aí junto com isso você vai ler o livro do Islã, lá, o Alcorão. Você vai encontrar que os princípios que regem a moralidade em todos esses livros são iguais. Os princípios de moralidade em todos os livros religiosos relevantes no mundo inteiro, eles são iguais. Hoje a gente vai ter as maiores religiões do mundo, são cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, são as 4 maiores do mundo. Com isso daí você pega quase 99% da humanidade, só com essas 4 religiões, né? Se você pegar essas 4 religiões, você vai ver que todas elas passaram do milênio. Você vai ver que todas as pessoas que se dedicam a esta religião, seguindo os preceitos de moralidade dela, têm uma vida melhor do que a das outras pessoas. Aí você lê todos esses textos e você vai encontrar o quê? Que todos eles
tem os mesmos princípios. Não tem como você ignorar que aquilo dali é o auge da humanidade. Ou se você é um homem de fé, não tem como você ignorar que existe uma revelação de Deus entregue a cada um desses povos. E cada um perverteu Deus à sua própria imagem, a forma que conseguiria entender. Mas a síntese da moralidade da forma de viver a sua vida é igual a todos. Você quer um livro Red Pill? Leia a Bíblia. Ele é o livro mais Red Pill que existe. E eu posso dizer pra você, vai melhorar muito a tua vida. Quer princípios básicos? Beba água, a quantidade necessária, se hidrate. Durma 8 horas por noite, pratique atividade física, de preferência uma luta para tomar um soco na cara e musculação junto. Pratique atividade física, saia do sedentarismo. Arrume um trabalho e leia a Bíblia. Se a sua vida não mudar para melhor, eu te dou 100 reais. Reflitam sobre isso um pouco.